Tem uma coisa que muda a vida financeira de uma pessoa antes mesmo do primeiro grande investimento: parar de tentar parecer que venceu. Parece simples, mas é uma guerra silenciosa. O salário cai na conta, a renda melhora um pouco, aparece a vontade de trocar o celular, comprar um carro melhor, sair mais caro, mostrar para a família que agora vai. E quando a pessoa percebe, o dinheiro novo já nasceu comprometido com uma imagem. Parecer pobre aqui não é passar necessidade, viver mal, usar roupa rasgada ou romantizar aperto. É outra coisa. É aceitar parecer mais simples do que você poderia parecer para ficar mais forte do que os outros conseguem enxergar. É trocar aplauso rápido por margem de escolha. É deixar que as pessoas subestimem seu padrão de vida enquanto você aumenta a renda, monta reserva e investe em silêncio. Imagina o Rafael, 35 anos, trabalhador comum, morando num apartamento simples, usando um celular que já tem marcas de uso, indo trabalhar com roupa limpa, mas sem grife. Ele não chama atenção no elevador, não parece rico no almoço de domingo e não tem foto de conquista para postar toda semana. Só que existe uma diferença escondida. Quando a renda dele aumenta, ele não entrega o aumento inteiro para o estilo de vida. Durante muito tempo, Rafael fazia o contrário. Ganhava um pouco mais e imediatamente achava uma maneira de gastar um pouco mais. Se o salário subia, a parcela também subia. Se entrava bônus, vinha compra grande. Se sobrava dinheiro, virava recompensa pelo cansaço. Ele chamava isso de aproveitar a vida, mas por dentro a vida continuava apertada. Um mês ruim bastava para voltar ao cartão, ao parcelamento e a sensação de estar sempre correndo atrás. A virada veio quando ele percebeu uma frase desconfortável: muita gente não está sem dinheiro porque ganha pouco apenas. Está sem dinheiro porque todo aumento de renda vira prova social. A pessoa melhora de cargo e sente obrigação de melhorar a aparência. Troca de emprego e precisa parecer promovida. Sai de uma fase difícil e quer que todo mundo veja que superou. O problema é que o banco não cobra vaidade em curtidas, cobra em boleto. O primeiro passo de Rafael foi quase sem glamour. Ele decidiu congelar o padrão de vida por um tempo. Não para sempre, não como castigo, mas como estratégia. Se ganhava 4.000 e passou a ganhar 5, tentou viver como se ainda ganhasse 4. Se recebeu uma renda extra, não transformou tudo em compra. Separou parte para reserva, parte para estudar e parte para investir. A renda subiu, mas a aparência ficou quase igual. Isso cria uma sensação estranha. De fora parece que nada mudou. O vizinho troca de carro, o colega aparece com tênis novo, o parente comenta viagem e Rafael continua com a mesma rotina simples. Só que por dentro a pressão diminui, a conta deixa de fechar no susto, o mercado não vira tragédia, um conserto pequeno não derruba o mês. A primeira liberdade financeira raramente parece luxo. Muitas vezes ela parece silêncio. Aqui mora a lógica do pareça pobre. Quem precisa provar riqueza costuma gastar energia mantendo o cenário. Quem aceita parecer comum pode usar energia para construir base, e base não aparece em foto. Reserva de emergência não rende elogio. Dinheiro investido não combina com ostentação. Curso pago para aumentar renda não impressiona como um carro novo. Mas são essas coisas discretas que mudam o destino de uma pessoa. Só que viver simples não pode virar desculpa para pensar pequeno. Esse é um ponto importante. Não adianta cortar café, sofrer com cada compra e continuar sem buscar renda maior. Rafael não ficou apenas economizando moeda. Ele olhou para a própria capacidade de ganhar dinheiro. Fez curso à noite, melhorou uma habilidade, procurou freelas, pediu feedback, negociou melhor no trabalho e começou a pensar em renda como algo que também se constrói. Porque existe uma armadilha nos dois extremos. De um lado, a pessoa que ganha mais e gasta tudo para parecer bem. Do outro, a pessoa que economiza cada centavo, mas nunca aumenta o tamanho do jogo. O caminho mais forte junta as duas coisas: viver abaixo da renda e aumentar a renda com intenção. Quando essas duas forças andam juntas, o resultado começa a aparecer. Pensa numa diferença simples. Se alguém ganha 4.000 e consegue guardar 200, já é um começo. Mas se essa pessoa passa a ganhar 6.000 e mantém o padrão de vida próximo de 4.500, a margem muda de escala. Não é mágica, é matemática com comportamento. A renda maior cria espaço. A vida simples impede que esse espaço seja engolido. O investimento transforma o espaço em patrimônio. Rafael começou pequeno. Primeiro juntou um mês de custo, depois 3, depois parou de chamar limite do cartão de dinheiro disponível. Ele não ficou milionário por isso, mas ficou menos refém. E quando você fica menos refém, começa a tomar decisões melhores. Não aceita qualquer proposta por desespero. Não compra qualquer coisa para aliviar a ansiedade. Não confunde emergência com falha pessoal. Você respira antes de reagir. Se isso já fez você olhar para dinheiro de outro jeito, deixa o link e se inscreve. Aqui a conversa é sobre finanças sem fantasia, sem promessa fácil e sem tratar ostentação como progresso.
Depois da reserva, Rafael começou a investir todo mês. Não tentou acertar a próxima grande oportunidade. Não ficou pulando de dica em dica. Escolheu uma estratégia simples, diversificada e compatível com a vida dele. Uma parte em segurança, uma parte em crescimento, sempre com prazo longo e sem colocar no mercado o dinheiro que poderia precisar na semana seguinte. A ideia não era parecer investidor, era virar alguém mais difícil de derrubar. O mais curioso é que quanto mais o patrimônio cresce, menos urgente fica a necessidade de mostrar. No começo, muita gente quer um símbolo externo para compensar a insegurança interna. Mas quando a pessoa tem reserva, investimentos e renda em evolução, o símbolo perde força. O carro antigo incomoda menos. A roupa simples pesa menos. O celular sem novidade deixa de parecer humilhação. O que antes parecia atraso começa a parecer escolha. Isso não significa viver uma vida triste. Rafael ainda sai com a família, compra coisas que fazem sentido, melhora a casa, cuida da saúde e se permite conforto. A diferença é que cada melhora passa por uma pergunta. Isso aumenta minha qualidade de vida ou só compra aprovação? Essa pergunta corta muita compra pela raiz. Nem todo gasto é erro. Mas gasto para convencer os outros de que você está bem costuma ser caro demais. Existe um ponto em que a pessoa começa a ser subestimada, e isso pode ser uma vantagem. Ninguém pede dinheiro emprestado para quem parece simples. Ninguém pressiona tanto por padrões caros. Ninguém imagina que aquela pessoa discreta está acumulando patrimônio. Enquanto outros defendem uma imagem, ela defende a própria paz. Parece pouco, mas no longo prazo essa descrição protege energia, foco e dinheiro. Agora olha o efeito ao longo dos anos. Se Rafael aumenta a renda e investe a diferença por 5, 10, 15 anos, o patrimônio deixa de ser uma planilha e vira opção. Opção de mudar de emprego com menos medo. Opção de estudar sem se endividar. Opção de ajudar a família sem destruir o orçamento. Opção de recusar uma compra parcelada só para não ficar para trás. Patrimônio não serve só para comprar coisas, serve para comprar tempo de decisão. Claro que existe um desconforto social. Sempre vai ter alguém perguntando por que você não troca de carro, porque mora num lugar simples, porque não viaja mais, porque não aproveita. A resposta não precisa ser discurso. Às vezes basta sorrir e continuar. O dinheiro que você não gasta para explicar sua vida continua trabalhando por você. Nem toda vitória precisa ser anunciada. Também é preciso cuidado para não transformar simplicidade em arrogância invertida. Parecer pobre não faz ninguém melhor do que quem gosta de consumir. Cada pessoa tem contexto, família, prioridades e dores. O ponto não é julgar os outros. O ponto é não entregar sua liberdade para um palco que muda de exigência todo mês. Hoje o status é um celular, amanhã é um carro. Depois é bairro, viagem, restaurante, escola, festa. Quem vive para parecer está sempre financiando a próxima versão da aprovação. O caminho de Rafael ficou mais leve quando ele separou 3 caixas. A primeira era segurança, reserva, contas em dia, dívida cara sendo atacada. A segunda era crescimento, cursos, ferramentas, contatos, habilidades que aumentavam renda. A terceira era patrimônio, investimentos constantes, sem pressa e sem drama. Sempre que entrava dinheiro novo, ele perguntava qual caixa estava fraca. Isso é mais poderoso do que decidir no impulso. Com o tempo, a renda dele subiu de novo, e aí veio o teste real, pois viver simples com renda baixa muitas vezes é necessidade. Viver simples quando você poderia ostentar é decisão. Rafael poderia financiar um carro chamativo, poderia morar num apartamento mais caro, poderia postar uma vida mais bonita, mas percebeu que cada escolha grande criava uma obrigação invisível. Ele preferiu melhorar aos poucos e manter folga. Essa folga muda o humor. A pessoa deixa de acordar já devendo o mês inteiro, começa a planejar antes de comprar, começa a negociar preços sem vergonha, começa a entender que riqueza barulhenta pode ser frágil e riqueza discreta pode ser muito sólida. Por fora, parece que Rafael ficou para trás. Por dentro, ele saiu da esteira. Um dia, alguém vê o carro simples dele e faz piada. Em outro momento, um colega mostra uma compra cara e espera admiração. Rafael sente o ego cutucar, claro, ninguém é de ferro. Mas ele lembra do saldo da reserva, dos aportes automáticos, da habilidade nova que aumentou sua renda, da paz de não depender do cheque especial. A piada dura alguns segundos, a liberdade dura muito mais. Se você quer aplicar isso, não comece tentando virar uma pessoa minimalista perfeita. Comece por uma decisão concreta. Escolha um gasto de aparência para pausar. Defina uma porcentagem de todo aumento de renda que vai direto para reserva, estudo ou investimento. Automatize antes que o dinheiro encontre desculpa. E quando a vontade de provar algo aparecer, espere 48 horas. Muitas compras perdem força quando o ego esfria. Também olhe para sua renda com honestidade. Onde você pode ficar mais valioso? Que habilidade paga melhor? Que serviço alguém compraria de você? Que problema você resolve? Viver simples sem aumentar renda pode virar sobrevivência apertada. Aumentar renda sem viver simples pode virar corrida sem fim. A força está na combinação.
No fundo, parecer pobre e mudar de vida é aceitar um atraso aparente para ganhar avanço real. É deixar os outros vencerem no placar visível enquanto você constrói o placar que importa. Menos dívida, mais reserva, mais habilidade, mais patrimônio, mais calma. A vida não muda quando todo mundo percebe. Ela muda antes, quando você pode negociar seu futuro por aprovação. Então talvez a pergunta não seja como eu faço para parecer rico. Talvez seja quanto da minha paz eu estou gastando para não parecer simples. Às vezes a decisão que mais muda sua vida é justamente a que ninguém aplaude. Ganhar mais, gastar com critério, investir com constância e seguir parecendo comum enquanto sua liberdade cresce em silêncio. Comenta qual é hoje o gasto de aparência que mais tenta te pegar: carro, roupa, celular, viagem, restaurante ou casa. E se inscreve para acompanhar mais conversas sobre dinheiro real, patrimônio e escolhas que deixam a vida menos apertada.